Olá, amados pais de Yahushua, tranquilidade para todos nessa tarde. Por aqui é Valdo Carvalho, quero deixar para vocês aqui da parte do nosso Criador Yahu, do nosso Salvador Yahushua, mais um vídeo falando da sua palavra. Palavra essa que liberta, que transforma quando entendida de maneira clara. Porque quando Yahushua orava pelos seus discípulos, ele disse: Pai, santifique-os na verdade, ou separe-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Em João 17:17. Eu quero compartilhar com vocês nessa tarde uma passagem muito interessante que se encontra aqui na Bíblia do Almeida, livro do Êxodo, capítulo de número 32, onde fala do bezerro de ouro, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxe a Arão. E os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um beril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se a comer, a beber e levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinam e sacrificaram-lhes e disseram-lhe: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ok, queridos? Então vamos lá nessa tarde. Amados, eu quero estar mostrando para vocês aqui nessa tarde algumas simbologias que esse bezerro de ouro significa nos dias de hoje. Em primeiro lugar, esse bezerro de ouro significa as religiões. Esse bezerro de ouro significa os líderes religiosos, os pastores homens, que muitas das vezes nós pensamos e achamos que necessitamos deles para chegarmos ao céu, como dizem, né, a liderança no sistema religioso, no qual também um dia eu cometi esse erro, quando eu me denominava pastor no sistema religioso, quando eu me encontrava na cegueira das religiões, achando que eu poderia ser responsável pela salvação de alguém ou pela alma de alguém, entendeu? E muitas das vezes os pastores no sistema religioso, por estarem enganados pela religião, eles acham isso, e eu achava isso porque fui por muito tempo enganado pelas religiões. Pois bem, a palavra diz que após Moisés ter tirado o povo por ordem de Yahu dali do Egito, ele subiu ao monte para que lá o Criador desse a ele as leis ou os mandamentos pelo qual o povo seria guiado até que chegassem à terra que mana leite e mel. Terra essa que hoje sabemos muito bem que é o Brasil, né? Que não é essa Israel falsa que está lá no Oriente Médio, mas o Brasil, a terra que mana leite e mel.
Mas isto é assunto para um outro vídeo. Vamos hoje focar aqui nessas simbologias desse bezerro de ouro. Pois bem, o povo ali então, quando Moisés subiu ao monte para que lá ele orasse e o Criador desse a ele a palavra, a lei, na qual o povo deveria seguir, de que maneira o povo deveria seguir até chegar à terra prometida, o povo vendo que Moisés demorava, o povo virou para Arão e disse: olha, esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos que destino ele tomou. Faça um Deus, uma imagem, que vá diante de nós para que nós possamos olhar para essa imagem e crermos através dela que há um Deus, que há um Criador, que há um libertador indo no meio de nós, nos guiando, porque até então não estamos vendo Moisés e nenhuma ação desse Criador ou desse Salvador, desse libertador que nos tirou do Egito por intermédio de Moisés. Então nós queremos uma imagem para que através dessa imagem nós venhamos crer que há um libertador, ou que há um Criador, que há um Salvador no meio de nós. E a Bíblia diz que então Arão pediu que o povo tirasse da orelha de suas mulheres, de suas filhas e seus filhos todos os pendentes de ouro, todas as joias, os brincos. E então eles tiraram, deram nas mãos de Arão. Arão, por sua vez, agora faz um bezerro de ouro, aquela imagem, para que aquela imagem simbolizasse a presença de Yahushua ali no deserto onde o povo se encontrava, para que o povo pudesse crer, porque o povo era incrédulo. Eles não criam simplesmente sem precisar de uma imagem, eles queriam uma imagem, um amuleto, para que aquilo ali eles estivessem olhando e crendo que aquilo ali simbolizava o Criador que lhes tirara do Egito. Então Arão fez aquele bezerro de ouro e o povo ali se inclinou perante aquele bezerro, adorando aquele bezerro, começaram a comer, a beber, tiraram suas roupas, ficaram nus, praticaram orgias na presença daquele bezerro, daquela imagem de fundição. E então disse o Criador para Moisés lá em cima do monte: Moisés, desce, porque o teu povo que tu tens fazido subir do Egito, ele se tem corrompido, tem adorado uma imagem de escultura, e tem mandado que Arão fizesse para eles uma imagem, um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorá-lo. E então tendo o Criador dito isso para Moisés, Moisés por sua vez desceu. Quando ele chega, descendo do monte, ele e o seu moço Josué, que o acompanhava, ouviram muitos cânticos, e Moisés disse assim: olha, isso não é cântico de derrota nem de guerra, mas isso é cântico de quem está vencendo, mas era um cântico de quem estava idolatrando a uma imagem de escultura. Quando Moisés chega perto do povo, Moisés viu a idolatria que ali se encontrava. Moisés, por sua vez, se ira, joga aquelas tábuas no chão onde tinha ali os mandamentos suaves do Senhor, como diz Yahushua, né? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ali estava o jugo suave e o fardo leve do Salvador. Só que como o povo preferiu uma religião, aquele bezerro ali simbolizou uma religião, então já que eles preferiram uma religião, Yahushua então falou por sua vez: já que eles querem religião, então vou tirar o jugo suave, vou deixar um fardo pesado no ombro deles, já que eles querem ficar dependendo de religião, dependendo de amuleto, ao invés de crer em mim unicamente como o vosso libertador. Por isso veio essas leis pesadas para eles cumprirem, na qual eles não conseguiram cumprir de modo algum. Então, querido, o plano do Salvador ali, de Yahushua ali, era de dar um jugo suave e um fardo leve para o povo. Só que o povo, por sua dureza de coração, por sua cegueira, eles preferiram o quê? O amuleto religioso. E quando o povo prefere o amuleto religioso, eles entram em decadência, eles entram em um jugo pesado, eles mesmos trazem para si um jugo pesado para as suas costas, para os seus ombros. Está entendendo? Então foi o que aconteceu com aquele povo. Eles rejeitaram o Criador, preferindo uma imagem que, trazendo para os nossos dias de hoje, simbolizam as religiões que aí estão, simbolizam a liderança religiosa que aí está. Isto é a simbologia desse bezerro de ouro que o povo ali mandou que Arão levantasse
naquele deserto, está entendendo? Mas após isso, veio o Salvador, Yahushua, a este mundo cumprir a promessa que ele tinha feito a Adão e Eva, quando eles são expulsos ali do paraíso, lá no primeiro livro de Adão e Eva, nos livros apócrifos, o livro de número 1 do apócrifo, capítulo de número 3, Yahushua faz uma promessa para Adão e Eva, dizendo: olha, Adão, já que você se arrependeu, eu voltarei daqui a 5.500 anos, ou melhor, eu virei em 5.500 anos, derramarei o meu sangue sobre os seus ossos, e você voltará novamente para o paraíso, você e toda a sua posteridade justa, aqueles que crerem, né, no sacrifício perfeito de Yahushua. Yahushua veio, morreu em um madeiro, não em uma cruz, conforme nos apresentam aí, mas em um madeiro. Em muitas passagens na Bíblia, mesmo do Almeida, mesmo estando corrompida, ela mostra que ele morreu no madeiro. No livro de Levítico fala claramente: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Yahushua se fez maldito no nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, então ele se fez maldito, por isso ele morreu no madeiro, está entendendo? Mas o povo nos dias de hoje está cometendo o mesmo erro em que o povo ali nos dias de Moisés cometeu depois de terem sido tirados do Egito com mãos fortes. O povo exigiu que tivesse uma imagem de um Deus, uma imagem de escultura, para que eles pudessem olhar para aquela imagem e pudessem crer. Eles não aceitavam simplesmente que havia um libertador que com mãos fortes tirou eles de lá das garras de Faraó no Egito. A mesma coisa nos dias de hoje. O povo hoje não crê que houve um libertador que fez um sacrifício perfeito no madeiro. Esse libertador chama-se Yahushua, que ele morreu, derramou seu sangue ali no madeiro, espargiu seu sangue, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro perante seus tosquiadores. Na sua boca nunca se achou engano. A Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O povo hoje não aceita unicamente o sacrifício do Salvador. Eles querem ter, sabe o que? Um amuleto, um bezerro de ouro simbólico, para que eles possam crer na salvação. E quem é esse bezerro de ouro? São os líderes religiosos, são os gurus, são os rabinos que o povo querem ter, são a liderança. Muitos querem ter um pastor para poder crer que vai ser salvo, achando que o pastor pode levar ele à salvação, mostrar ele o caminho da salvação. Muitos querem ter um rabino, muitos querem ter um padre como seu, né, mediador. Mas eu acho que na Bíblia que eles têm nas mãos, eles nunca leram em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5, que diz: há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahushua, homem. Este é o mediador. Não existe um pastor para mediar você, querido. Não existe um rabino para mediar você. Não precisa de religiões, porque rabinos, pastores, líderes religiosos significam bezerro de ouro. É como se você tivesse que estar olhando para um bezerro de ouro, para através daquele bezerro de ouro você crer que há um Criador e um Salvador. Assim o povo pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro, para que eles, olhando para aquele bezerro, eles pudessem crer que alguém tinha tirado eles do Egito. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Você ter que olhar para um pastor, um líder religioso, é como se você estivesse repetindo esse erro. Você está repetindo esse mesmo erro do povo ali nos dias de Moisés, olhando para o bezerro de ouro para crer no Salvador. Você precisa olhar para um pastor para crer que existe um libertador. Você não tem que olhar para um pastor, você não tem que estar olhando para um rabino, para um padre, para um papa, para você crer que haja o que existe um libertador. Você tem que olhar diretamente pela tua fé para o libertador, que é Yahushua. Hebreus capítulo 12 fala claramente: portanto, visto nós também que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e olhamos firmemente para Yahushua, autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar diretamente para ele, não para um líder religioso, porque líder religioso simboliza bezerro de ouro. Olhar para uma religião, seja ela judaica, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela espírita, seja ela budista, é olhar para o bezerro de ouro. E quando olhamos para esses preceitos
que simboliza bezerro de ouro, nós estamos tirando o nosso olhar do nosso Salvador Yahushua e do nosso Criador Yahweh. E nós não podemos tirar o nosso olhar do nosso Salvador e do nosso Criador para olhar para líderes, olhar para religiões, olhar para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Não, querido. Porque quando você precisa de ir para um templo religioso de pedra, como diz Atos 7,48, que o Altíssimo não habita lá, Atos 17,24 também diz que o Altíssimo não habita lá, você está olhando para bezerro de ouro. E quando você olha para bezerro de ouro, vem sobre o quê? Sobre, o que vem sobre você? O jugo pesado, aquele fardo pesado. Mas quando você olha diretamente para Yahushua e tem unicamente Yahushua como seu Salvador e Libertador, você está tomando sobre si o jugo suave que ele fala em Mateus capítulo 11, verso 28 a seguir. Então, amados, eu achava que eu precisava liderar alguém ou ser líder de alguém, e eu pensava que um dia também eu tivesse que ser liderado por alguém, que alguém poderia ser responsável pela minha salvação, mas não, querido. Hoje eu entendo. Romanos capítulo 14, em Romanos capítulo 14, verso 10, diz que todos nós, deveremos comparecer ante o tribunal de Yahushua, para que cada um venha dar conta daquilo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, salvação é individual. O teu líder que você tem seguido, ele não poderá representar você perante o Criador, não, querido. Você está sendo enganado. A salvação depende única e exclusivamente da tua fé no Salvador Yahushua. Agora é você com ele. Depois que ele veio e morreu, não tem mais líder religioso ou religião que nos leva ao Criador, não. Agora sou eu, indo ao Criador diretamente no nome de Yahushua. Não é isso que ele falou? Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você vai ao Pai no nome de Yahushua. Entendeu? É assim que funciona. E olha o que diz aqui, ó. E depressa se tem desviado do caminho. Versículo 8 do capítulo 32 de Êxodo. O Criador falou para Moisés: Moisés, desce, porque o povo depressa se tem desviado do caminho. Você sabe o que significa desviar do caminho? Significa isso que eu vou te falar agora. O Criador, ou melhor, o Salvador Yahushua, porque foi ele que atuou no Antigo Testamento, ele foi que tirou o povo, e ele era o caminho do povo, que o povo tinha que seguir. Só que quando o povo pediu para que Arão fizesse uma imagem de escultura, o povo se desviou do caminho que era Yahushua. É a mesma coisa nos dias de hoje. Yahushua foi o que morreu no madeiro. E quando você deixa de olhar para Yahushua e vai para um templo religioso, seguir a um pastor, achando que o pastor está te guiando, você se desviou do caminho que é Yahushua. Você já leu João capítulo 14, versículo 6, o que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou: ninguém vem ao Pai através de um templo religioso. Ele falou: ninguém vem ao Pai através de um pastor. Ninguém vem ao Pai se não for para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, para a denominação A, para a denominação quadrangular, para a denominação Assembleia, para a denominação Universal, para a denominação Adventista ou Metodista ou qualquer outra denominação. Não. Ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por ele, amado. Não tem pastor, não tem guia religioso, não tem rabino, não tem guru, não tem líder religioso que te possa levar ao Pai. Só por meio de Yahushua. Ele é o caminho. As outras coisas simbolizam bezerro de ouro, simbolizam atalho. E se você tomar um atalho, você não vai chegar ao Pai. Está entendendo? Atos capítulo 4, verso 12 está escrito: em nenhum outro a salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só no nome de Yahushua. Não tem denominação A, denominação B, não tem que a denominação que eu vou é a mais santa, é mais perfeita, que lá tem um conserto, que lá não usa isso, não usa aquilo. Não, amado. Não tem isso. Tem que você se entregar diretamente a Yahushua e crer nele
e orar ao Pai diretamente em nome dele. E assim você terá a tua salvação. A salvação cabe a você e ao Criador e a Yahushua. Como já disse lá em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5. Há um só mediador entre o Pai, o Criador Yahweh, e entre o homem, que sou eu, que é você, o ser humano. Quem é esse mediador? Yahushua, que morreu no madeiro. Ele que está à direita do Pai intercedendo por nós. Não é pastor, não é líder, não é rabino, não é papa, não é padre. Não são religiões judaica, budista, candomblé, umbanda, evangélica. Não é o judaísmo. Não é você praticar o Yom Kippur, usar Keppá e Talit. Não é isso não, amados. Não é você colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para uma denominação religiosa no final de semana, que você vai ter um encontro com o Criador. Um encontro com o Criador você tem lá em Mateus capítulo de número 6, como Yahushua disse, olha, tu entra no teu quarto quando você orar, fecha a tua porta sobre ti e fala com teu pai em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. É dessa forma, não indo para um templo religioso. Porque quando você faz isso, você pensando que está indo buscar, você está fazendo o contrário, você está se desviando do caminho. Ao contrário de você dizer que aqueles que saíram do templo religioso estão desigrejados e desviados, olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Capítulo de número 32 de Êxodo, verso de número 8. Disse Yahweh para Moisés, o povo que você tem feito subir do Egito se tem desviado do caminho. Ou seja, quando nós deixamos de olhar para o Criador, para o Salvador, para poder olharmos para um bezerro de ouro, e nos dias de hoje o bezerro de ouro simboliza o pastor, simboliza uma igreja religiosa, um templo evangélico, um templo budista, um templo católico. Quando nós olhamos para isso, que significa desviar-se do caminho. Está entendendo? O desviar-se do caminho não significa você deixar de ir a um templo, significa você ir para o templo, porque você está se desviando do caminho que é Yahushua. Você tem que buscar Yahushua, como diz lá em João capítulo 4, verso 22 a seguir. Ele respondendo para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Não é indo para um monte, e nem indo para Jerusalém, no templo, que a mulher samaritana falou para ele, nossos pais dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, no templo. Os judeus dizem, os hebreus melhor diziam que era no templo em Jerusalém, e os samaritanos diziam que era no monte. A mulher samaritana perguntou para o Salvador Yahushua, onde é o lugar? Ele falou, mulher, você crê que virá a hora e já chegou em que nem no monte e nem em Jerusalém adorarão ao Pai? Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, e esse tempo chegou. Naquela época que Yahushua estava na terra já tinha chegado e permanece até os dias de hoje. Se adorar o Pai em espírito e verdade não é ir para templo, nem ir para monte, é ir para o teu quarto, dobrar o teu joelho e falar com o teu Criador. É você estar indo para o teu trabalho, ligado com Ele, em espírito, como diz lá na carta aos Efésios, orando todo o tempo, em toda a oração e súplica, no espírito. É você estar ligado com o Pai em pensamento, falando com Ele, sem precisar abrir a tua boca. Isto é adorar o Pai em espírito e verdade. Ah, irmão, você quer dizer que é proibido eu cantar? Não, amado. Se você tem um louvor que exalta o nome do Criador, Yahweh, e do Salvador Yahushua, não é proibido você louvar. Você pode louvar. Eu estou dizendo que quando você coloca no teu coração que você tem que ir para um templo religioso, para lá depender de um pastor, de um padre, de um papa, de um rabino, de um líder religioso, você está fazendo a mesma coisa que o povo no tempo de Moisés fez. Se dirigindo a um bezerro de ouro, colocando aquele bezerro de ouro como se fosse o teu mediador entre o Salvador e entre você. Você não tem que colocar nenhum outro mediador entre o Salvador e você. O mediador é Yahushua. Ele que media entre você e o Pai. Dobre o teu joelho no teu quarto, na tua casa, peça ao Pai, no nome de Yahushua. Yahushua é o teu mediador. Pai, eu te peço todas essas coisas, meu Criador Yahweh, no nome do teu filho Yahushua. É assim que se faz. Não é ir a uma igreja, pastor, eu quero fazer uma campanha de 7 dias, quero fazer uma campanha das 70 semanas de Daniel, para eu receber minha vitória. Não, amado. Vá direto no teu quarto, fala com o teu Criador no nome de Yahushua, ele vai te ouvir. É isso que Yahushua ensinou. Está lá em Mateus capítulo 6. Leia que você vai ver lá a oração modelo. Está lá. Então, amados, líderes religiosos simbolizam bezerro de ouro. Denominações religiosas simbolizam bezerro de ouro. Está entendendo? E quem segue essas práticas se desviou
do caminho. Quem é o caminho? Yahushua falou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É só ir a Ele. Você não precisa para chegar a Yahushua de um líder, de uma denominação religiosa, de modo nenhum, querido. Eu fui enganado por um bom tempo, por ter sido enganado, enganei também pessoas. Eu até peço desculpas, né, aqui ao vivo, para muitas dessas pessoas que poderão estar assistindo esse vídeo aqui, né, que um dia eu estive dentro de um sistema religioso, me colocando como um líder, como um pastor, achando que eu poderia ser responsável pela salvação de alguém, mas hoje eu entendo que eu não posso ser responsável pela salvação de ninguém. O que eu posso fazer é falar para você da verdade, você agora toma essa verdade para você, pratica ela e você é responsável pela sua salvação crendo em Yahushua. É simples assim. Não precisa de religião ou de um líder religioso te apresentar ao Pai, não. Você precisa crer na promessa que Yahushua fez. Que promessa é essa? A promessa que você vai ler lá na Bíblia do Almeida, escrito como Evangelho. Eles tiraram a palavra promessa e trocaram por Evangelho. Assim como eles tiraram o nome Yahushua e trocaram por Jesus. Assim como eles tiraram o nome Yahweh do Criador e colocaram um título de Deus, de Senhor. Assim também eles trocaram a palavra promessa por Evangelho. Assim eles tiraram a palavra madeiro e colocaram cruz. Eles são especialistas em trocar nomes. Está entendendo? Assim como eles tiraram o nome Irmiarro e colocaram Jeremias. Assim como eles tiraram o nome Ishayahu e colocaram Isaías. Assim também eles trocaram. Está entendendo? As palavras na Bíblia de evangelho, de promessa para evangelho, de cruz, de madeiro para a cruz. Eles são especialistas em fazer isso, para fazer com que o povo não entenda o propósito pelo qual o Salvador, o Mashiach, veio neste mundo e morreu. Ele não veio simplesmente para morrer numa cruz como você pensa. Ele veio cumprir uma promessa. Quando ele morreu, a morte dele foi uma promessa cumprida. Ele cumpriu a promessa que ele fez a Adão. Sabe por quê? Está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 11 em diante. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Está entendendo? Ele falou e ele cumpre. Em Jeremias 1,12, ele faz uma pergunta para Jeremias: o que viste, Jeremias? Jeremias disse: vi um galho de amendoeira. Então respondeu Yahushua para Jeremias: vistes bem, porque eis que eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele cumpre o que ele promete. Está entendendo? Porque no número 23:19 está escrito: porque Yahu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não cumpriria, ou falaria e não realizaria? O que ele prometeu, ele cumpre. Ele prometeu a Adão que viria em 5.500 anos, ele veio e morreu. Mas aonde está isso, irmão? Que ele morreu em 5.500 anos? Lá no livro, primeiro livro de Adão e Eva, no primeiro livro apócrifo. Basta você ler lá que você vai ver. Eles ocultaram isso na Bíblia do Almeida, mas lá nos apócrifos, que foram livros que eles tiraram quando eles criaram essa Bíblia e montaram para poder catequizar os índios aqui na América, dizendo que os índios são uma tribo perdida e que os pretos que aqui estão são afrodescendentes. Não, amados. Os pretos que aqui estão são os pretos que foram escravos, descritos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 15 até o 68. Os 400 anos que Abraão viu lá no livro de Gênesis, quando Yahweh falou que eles seriam escravos, se cumpriu aqui no Brasil, amado. Eles são os pretos, povo preto, cumprindo essa escravidão de 400 anos. Ah, mas não foi lá no Egito quando o faraó escravizou o povo? Aí que você se engana, querido. Lá eles passaram 430 anos, e nesses 430 anos que eles passaram do Egito, eles não foram escravos esses 430 anos. Eles viveram 300 e poucos anos de vida boa, e o restante do tempo, quando mudou o faraó que conhecia José morreu, que se levantou um outro faraó que não conhecia José, porque faraó não é nome, né? É um título. Todos os reis do Egito levavam o título de faraó. Esse faraó que se levantou não conhecia José, então começou a escravizar o povo, mas não foi um período de 430 anos. E até porque se fosse 430 anos, a Bíblia não falou que o povo seria escravo 430 anos, mas a Bíblia diz que o povo seria escravo 400 anos.
Então não se deixe confundir e se enganar pelas religiões. Está entendendo? Então, amados, os pretos aqui no Brasil e os índios que são descendentes de Sem e os pretos descendentes de Cã, que são os camitas, eles não são afrodescendentes. Eles são o povo preto, que foram escravizados durante 400 anos aqui no Brasil. O Brasil é essa terra que vem do nome Barzilai, que se encontra lá no livro, né, de Samuel, 1 Samuel. Barzilai, Brasil vem deste nome. Um amigo de Davi, do rei Davi. Está entendendo? Então Brasil vem de Barzilai, deste amigo de Davi. E Brasil é exatamente a terra prometida que mana leite e mel. E esse povo escravo, esse povo preto, é que são os escravos que a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, versículo 15 a 68. Está entendendo? Então não se deixe enganar pelas religiões. Então que você possa ficar com essa palavra. Não ponha no teu coração bezerro de ouro, que significa nos dias de hoje religiões, denominações evangélicas, religiosas, ritos pagãos praticados dentro dessas denominações religiosas. Isto significa o que o povo fez lá, comendo, bebendo, ficando nu na presença um dos outros e idolatrando ao bezerro de ouro. Nos dias de hoje, quem se encontra fazendo essas práticas religiosas, indo para uma denominação evangélica, indo para uma denominação judaica ou católica, ou qualquer tipo de ismo, né? Como se dizem, o evangelismo, o catolicismo, o cristianismo, tudo vem do ismo, derivado de abismo, do Deus Terron, Deus do mal, o Deus que tem cegado o entendimento deste século, o entendimento do povo deste século. É esse Deus do mal o autor de todas as religiões e que colocou no coração do povo lá para que eles se corrompessem e pedisse que Arão fizesse um bezerro de ouro. Então, amado, não sirva e nem siga a líderes religiosos nem a religião, porque se você estiver fazendo isso, leia Êxodo capítulo 32, versículo 8. Vai estar escrito lá: você está se desviando do caminho que é Yahushua. João 14,6, que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você segue a uma religião, a um líder religioso, seja ele budista, pastor, seja ele rabino, seja ele padre, seja ele papa, seja ele de qualquer religião que seja, porque religião nenhuma dela presta. Religião fala que vai religar a pessoa, mas na verdade afasta a pessoa do caminho, que é Yahushua. Quando você segue uma dessas religiões, você está se afastando, se desviando do caminho. Não é você saindo de uma igreja de pedra que você está se desviando do caminho, não. Pelo contrário, você está se aproximando do caminho, que é Yahushua. Quando você se aproxima de templo de pedra, você está se afastando do caminho, que é Yahushua. Está entendendo? Então é esta a mensagem que eu te deixo nessa tarde. Não dependemos, não precisamos de religiões e nem de líderes religiosos para nos levar ao reino dos céus, que é Sião. Nós precisamos única e exclusivamente de crer na promessa que Yahushua fez a Adão e Eva, de que nós entraremos no paraíso se nós cremos nele como Adão e Eva creu, e aceitarmos o sacrifício dele, e não precisar colocar homem nem religião para ser intermediário, para intermediar, para ser mediador entre nós e o Criador. Nós colocarmos única e exclusivamente Yahushua como nosso mediador, o autor da promessa de nos levar de volta a Sião, a comunhão novamente com o Pai. É essa promessa que ele veio trazer a este mundo, de nos levar para Sião. Já levou Adão e Eva, eles estão lá. Os profetas que morreram e que foram ressuscitados na morte de Yahushua no madeiro já estão também no jardim, no paraíso, juntamente com Adão e Eva. E nós, a posteridade que estamos aqui hoje, se crermos no sacrifício perfeito de Yahushua, nós também entraremos no paraíso, se nós não colocarmos nada no caminho para atrapalhar. Agora, se nós colocarmos líderes religiosos, religiões, pastores, diáconos, presbíteros, rabinos, guru, papa, padre e etc e tal, eles vão estar tomando e usurpando o lugar do Salvador. Isto aí está desviando você do caminho. Yahushua é o caminho. Se você deixar de olhar para ele, para olhar para esses líderes, para essas religiões, é a mesma coisa que o povo fez lá no deserto, tirando o olhar do Criador e do Salvador, olhando para um bezerro de ouro. Deixe de olhar para bezerro de ouro, que são denominações religiosas e líderes religiosos.
Olhe para Yahushua e siga única e exclusivamente Yahushua e aceite essa promessa na tua vida de você entrar em Sião. Assim seja. Esta é a palavra que eu deixo para vocês nessa tarde, em nome do nosso Salvador Yahushua.